E galera, amanhã marcada de treta. Até que tava demorando, hein? Até que ficou uns diazinho tranquilozinho, né? Ontem ficou tranquilo, hoje amanhã amanheceu tranquilo, mas hoje já tivemos a primeira treta. A Ioná pé da vida por causa da divisão da comida. E temos o grupinho rachando, temos escândalo, temos surto, teve treta por causa de comida, teve também um desentendimento entre a Carol e o Dudu, e a Carol e a Duda. Vou te contar tudo o que aconteceu nessa manhã caótica de dia de formação de roça, hein? Já começou com temperinho e pimenta, sal e limão. Essa roça de hoje promete ser uma roça daquelas. Bom, é o seguinte, começou com a Tamires, que se sentiu incomodada e chamou a Carol para conversar, né? As duas estavam conversando ali, e aí no meio dessa conversa rolou um desentendimento. A Carol falou, ó, você que tava mais próxima dos meninos. Aí a Tamires falou assim, ó, em nenhum momento eu falei que tava mais próximo de alguém. Não bota a palavra na minha boca. Eu só falei que não votaria. Falou a Tamires. Aí a Carol falou a seguinte coisa, ó, você falou, sou mais próximo dos meninos. A Carol falou que ela verbalizou que ela era mais próxima dos meninos. Aí a Tamires falou a seguinte coisa, ó, falei, gosto do fulano e do ciclano, tem diferença. E aí a Tamires não gostou porque a Tamires falou que não falou o que a Carol falou e falou que ela tá colocando palavra na boca dela. A Carol falou que ela tá com problema de memória, porque não tem motivo pra ela mentir. E ela falou realmente, disse a Carol. Aí a Tamires falou, ó, sou e estou, e são palavras diferentes. Ela falou sou e estou, são palavras diferentes. E tem significados diferentes. Dando a entender que a Carol entendeu uma coisa e, na verdade, a Tamires teria falado outra. Enfim, a Duda foi esclarecer pro Mesquita sobre a fofoca dela ter dormido com o Will lá na baia. E aí ela falou pra ele não espalhar notícias mentirosas. Ela falou a seguinte coisa, ó, o pessoal tá boatando, né, tá botando coisa como se fosse na maldade. Você falou, inclusive, que se fosse com o Matheus, você não aceitaria. Aí o Mesquita falou a seguinte coisa, ó, Carol perguntou pra mim, e aí eu falei que acharia ruim. O Mesquita virou pra Duda e falou que a Carol perguntou pra ele o que ele faria se ele fosse o Matheus. E aí ele falou que ele acharia ruim. Aí a Duda falou assim, ó, mas você não tem que achar nada. E olha só pra você ver. E a Carol perguntou pro Mesquita se fosse ele o que ele faria. Essa mesma Carol que perguntou pro Mesquita se fosse ele o que ele faria, foi ela mesma que contou pra Duda, né, sobre a situação do Mesquita e do Dudu Camargo. Detalhe que foi o Mesquita que falou que foi ela que perguntou pra ele, tá? Eu não lembro se foi realmente ela que perguntou pra ele ou não. Aí a Duda falou, né? Enfim, assunto é mentiroso. Esse assunto é mentiroso. Estão tentando colocar de uma forma em um contexto errado. Então fique com isso dentro da sua cabeça, falou a Duda. Aí a Duda pediu pro Dudu também parar de espalhar maldades, parar de espalhar mentiras a respeito a ela. E aí ela até falou que, né, que não tem maldade e tudo mais. Ela até explicou pro Dudu o motivo pelo qual que ele tinha medo de cair da beliche, ou ela tinha medo de cair da beliche, mas o Dudu falou que essa história não colou pra ele, que pra ele é mentira essa história. E aí a Duda falou, primeiro que eu não namoro, segundo que eu não dormi abraçado com ninguém. Porque a Duda falou pra ele poder parar de mentira, e aí ele, de maldade, e aí ele falou, maldade não é a pessoa querer fornicar. O Dudu perguntou. Aí o Dudu falou assim, ó, a não ser que você tenha um relacionamento aberto. Aí a Saori falou assim, ó, ele tá aumentando tudo. É a Duda, você tá aumentando tudo, mano. Eu não dormi com ninguém abraçado. Aí o Dudu falou a seguinte coisa, ó, mas dormiu do lado. O que o fulano vai sair da beliche pra dormir junto com você? Resumindo, a Duda falou pra ele parar de ficar falando coisa que ela é do grupo dele e que ela não deveria falar coisas pro grupo dele, da pessoas que é do próprio grupo do rapaz, né, do Dudu. E aí o Dudu também foi falar com o Mesquita. Ele falou que ela disse que o Matheus não é namorado dela, não. Aí o Mesquita falou assim, ó, então é o quê? Então é o que o Mesquita perguntou. Bom, no meio dessa confusão toda também, a Carol falou sobre o Dudu. Falou que errado tá é o Dudu.
Porque ele tá do nosso lado, ou seja, do lado do Dudu, da Duda, do Mesquita, enfim, do nosso lado, e tá fazendo fofoca. Falou a Carol. A Carol falou que o errado é ele, que ele deveria não ficar fazendo fofoca do próprio grupo. Bom, aí a treta começou, porque a Ioná reclamou da divisão da comida e falou que miséria. Ela falou a seguinte coisa, ó, quero nem saber desse negócio de é nosso, que não é nosso. Eu vou comer o que tiver. Nem café nessa casa eu posso tomar, é muita miséria. Fazenda é uma... aí ela falou, fazenda é uma miséria e esse pessoal que tem aqui. Porque nem café eu posso tomar. E ela começou a falar miséria, miséria, miséria. Tem café esconde, um bando de miserável. Tenho pena desse povo. Falou a Ioná. Ela acordou, Brasil. Ela acordou, ela voltou, ela voltou. Aí o Chaya, gente, o Chaya, ele tá no jogo. Teve um entendimento e sumiu no jogo, mas voltou. Ele reclamou do posicionamento dele da Ioná. Ele falou que pode comer o que quiser. Né? Mas que tudo é briga, tudo é discussão, tudo é gritaria, come o que quiser. Se quiser comer tijolo moído, come. Sabe o que eu acho engraçado, Cheyenne? Eu acho engraçado que você não falou isso quando a Carol e a Rayane tretou com o Dudu, porque ele não queria descer pra ajudar no trato dos animais. Por que você não virou naquele dia e falou também, nossa, é só falar com o Dudu, ei. Não precisa de gritaria, não precisa de tirar a coberta do cara, não precisa ficar gritando, vamos, vamos. O cara tá dormindo. Por que você não falou isso? Engraçado, né? Bom, aí ele falou, se quiser comer aipim, come. Caraca, velho, come o que quiser. Gosta de ficar se discutindo. Tudo é gritaria. Eu acho legal, pessoal, que não só o Chaya, tá? Todos, mas um monte de participantes é assim. Que quando são pessoas do grupo deles que estão na gritaria, tá ali aplaudindo. Tá, ó, muito legal. Quando é do grupo adversário, eles falam, nossa, pra que isso tudo? Meu Deus do céu. E pá, e não sei o quê. Né? Quando é do grupo, igual por exemplo a punição de ontem do Will. Quando foi do outro grupo, a Rayane quase faltou pegar as regras e fazer a pessoa engolir. Quando agora foi o Will, ninguém falou um pio. É aquele famoso, né? Dois pesos, duas medidas. Bom, aí o Jair seguiu revoltado com a Ioná. Ele falou que ela precisa procurar um psicólogo e tomar uma maracujina. Aí o Fernando falou que as pessoas querem criar confusão. Olha quem tá falando. O Fernando falando que os outros causam confusão. Fernando. Que foi? Como se o Fernando fosse um anjo, né, pessoal? Como se ele não tivesse tacado um copo de água. Água na cara da menina assim ontem. Ai, viu? Aí o Chaya continuou falando que gosta de procurar confusão por nada, né? Que querem criar confusão por nada. Aí ela falou, deixa eu falar, Dudu, tá aqui presente, eu falo na frente. Você vê muito bem que a gente é como eu sou, a questão é o mínimo de educação. Detalhe, tá, pessoal? Não tô falando que é errado ou certo dividir comida, não, tá? Porque um grupo defende que todo mundo deveria comer igual. O outro grupo defende que não tem que ter regra. Cada um come o que quer. Sempre foi assim. E aí, cada um tem seus pontos. Inclusive, quero ver qual que você concorda. Comenta aí. É justo todo mundo comer igual e dividir um para cada um? Ou não deveria acontecer isso, já que isso não é regra? Já que não tem fiscal de comida no programa? A fazenda é como se você pegasse um kit de suprimento, jogasse no meio da selva e falava, se virem. É tipo isso, literalmente, né? Com pouca comida reduzida que não dá para todo mundo direito. Tanto é que tá todo mundo reclamando de comida. É isso. Qual que você acha qual que você concorda de se fazer? Dividir ou não dividir? Comenta, quero muito saber a sua opinião, tá? O Cheyenne falou que ele gosta das pessoas educadas, enfim. Bom, continuando. O Will e a Duda também confrontaram. E aí o Dudu esclareceu, né, a fofoca sobre terem dormido juntos na baia. O Will falou a seguinte coisa, ó, lógico que é mentira. O Brasil tá vendo o que aconteceu. Máximo respeito, falou o Will. Eu peguei o colchão, posso dormir onde eu quero e perguntei pra ela se tem problema ou não. E me deitei. Falou o Will. Aí o Dudu falou, ó, mas tem que perguntar pra quem se sentiu incomodado. Eu não dormi na baia pra saber se dormiu, se puxou o colchão. Alguém que me contou, falou o Dudu. Quem contou pro Dudu, será, hein? Se você sabe quem contou pro Dudu, comenta aqui. Aí a Duda falou assim, ó, e você que contou? Aí o Dudu falou assim, ó, alguém contou pra mim.
Aí o Will perguntou, você tá incomodado? Aí o Dudu falou assim, ó, não, eu não tô incomodado. E o Will falou que não. Aí o Dudu falou assim, ó, ela tá. No caso, a Duda. Ela tá incomodada. Veio hoje falar comigo. Acho que foi a Duda que ela apontou, não sei quem que ela falou. Aí o Will falou assim, ó, ela tá incomodada porque espalha uma mentira. No caso, não foi a Duda que ele falou não, tá? Foi outra pessoa. Aí a Duda falou assim, ó, exatamente, não tem nada a ver com estar incomodado com o Will dormindo lá. Só lembrando de novo, o Dudu não tá falando da Duda em si, fechou? Bom, aí a Carol conversou com a Duda sobre a Tamires também e falou que ela tá desesperada. Logo depois, durante essa conversa também, a Duda e a Carol criticaram a Ioná e falaram que ela vai se queimar sozinha. Ela falou, né, que uma coisa é ser grossa, uma vez. Outra coisa é continuar sendo grossa. Aí a Carol volta cansada disso. Gente, é o sujo falando do mal lavado. Olha que para de entretenimento. Deixa o povo tretar. Se não tivesse essa treta, não tinha assunto pra nós comentar aqui dentro, aqui fora. Pelo amor do pai, gente. Deixa pro público aqui fora jogar as tretas aí dentro, ai. Deixa o povo tretar. É o sujo falando do mal lavado. Tava a Carol esses dias gritando com o Dudu. Sai daqui! Sai daqui! Deixa que vaza, vaza, vaza. Gritando esses dias com o Dudu. É o sujo falando do mal lavado. Bom, aí continuou a Saori, a Duda e a Carol apontando que a Ioná quer se fazer de vítima, né? E aí ela falou, ó, não dá pra ela ficar fazendo VT em cima da gente. Falou a Saori, a Duda e a Carol. Detalhe de novo, tá, pessoal? Não tô falando que a Ioná tá certa ou tá errada, né? Igual eu falei, um defende uma coisa, o outro defende outra. Mas esse povo, né, tá falando... Ai, gente, ontem teve gritaria, anteontem teve gritaria. Por que quando a Ioná grita, esse povo se assusta? Será que ela grita de um jeito diferente? Por quê, né? Esse povo, quando a Rayane grita, a Carol grita, quando os outros, o Fernando grita, o povo tá beleza. Mas quando a Ioná grita, parece com uma coisa de outro mundo, não parece? Enfim. Bom, aí a Duda falou, né, o seguinte coisa, ó, falou que a Michelle não deu comida pro Dudu, que tá passando fome. Não dá mais pra votar na Michelle, porque vão achar que a gente tá comprando a briga da Ioná. Ou seja, a Duda já tá falando que não dá pra poder votar na Michelle, porque a Ioná causou briga com a Michelle. Aí agora, porque a Ioná brigou com a Michelle, elas não podem votar na Michelle, porque senão vão achar que estão comprando a briga da Ioná. Aí a Carol falou a seguinte coisa, ó, ela não pensa antes de fazer, ela tá demais, eu já não tô aguentando mais. Enfim, né? Bom, a Carol também continuou detonando o Dudu, pessoal, a Carol ela só fala do homem, e meu Deus do céu, ela falou, né, que não tem que ficar falando de tudo pra ele. Ela falou pras meninas pararem de falar as coisas com o Dudu. Aí ela falou, porque numa dessa, o Matheus não entende uma coisa, você sai como o quê? Né? Como uma cachorra. Falou a Carol. E falando que não tem que ficar falando nada pro Dudu, não. Rapaz. Bom, mais cedo, ao discutir a possibilidade da roça, o Dudu sugeriu o Matheus para puxar a Duda da baia, caso seja mais votado, pois segundo a sua visão, seria mais fácil de enfrentar a Pioa em uma prova do fazendeiro, e o peão negou. Gente, olha o Dudu. O Dudu, ele virou e falou assim, ó, se você for no Resta 1, ou se for o voto da casa, tu puxa alguém da baia, tu poderia puxar aquela lá que tu falou. Mas falando em relação à prova, não seria inteligente você puxar a Duda. É aquilo que eu falo, não tem santo na fazenda, eu repito isso toda a live, todo o vídeo, não tem santo, tá todo mundo ali pelo prêmio. É literalmente isso, né, pessoal? E aí tá ali o Dudu falando de que mundo que o Dudu pensou que o Matheus puxaria a Duda pra roça, galera. Não, sério. Onde é que o Dudu pensou isso, que o Matheus iria puxar a Duda pra roça? Enfim. Bom, aí a Duda falou que desse assunto ela nem quer falar mais, né? Que ela não quer falar porque o Dudu já tá soltando assim, né? Que olha lá, ficou incomodada por quê? E aí a Duda falou assim que não quer falar mais sobre isso.
Enfim. A Ioná também reclamou da Michelle, falando, né, que ela falou assim, ó, eu cozinho, mas tá com a mesma atitude, com a mesma separação de farinha, do mesmo saco. Uma mulher tão inteligente, mas sendo levada pelas pessoas ignorantes. Que adianta você falar bem, ser inteligente, mas tão ignorante, falou a Ioná sobre a Michelle. Bom, a Saori também diz que Ioná está fazendo, tá tentando, na verdade, né, fazer o mesmo jogo do Sasha. Compararam a Ioná com o Sasha. Pra quem não lembra, o Sasha ele tretavam, mas o Sasha ele não costumava gritar. Era raro o Sasha gritar, né? Ele fazia aquela voz mansinha e tal. E aí elas estão falando que a Ioná tá imitando isso, esse vitimismo. Vocês concordam que a Ioná tá imitando o Sasha? Falando nela, ela garantiu que se ela tiver a possibilidade de colocar... já mudou. A Ioná tinha falado que se ela tivesse a oportunidade... Melhor dizendo, ela falou que se o poder fosse trocar os votos de alguém, ela colocaria no Fernando. Não vai mais. Ela disse que se ela tiver a possibilidade de colocar a Michelle no poder do Lampião, na roça, ela vai colocar. E ela falou que vai praticar o seu discurso pra poder mandar em cima da Michelle. Meu Deus do céu. Além disso, a Ioná falou que aquele chá é um bosta. Gente, Ioná, que isso? Aí o Dudu falou assim, ó, ele ficou doidinho com você. Ô, esse Dudu, gente, esse Dudu. Pelo amor do pai. Aí a Ioná falou assim, ó, ele quer comprar conteúdo comigo, que venha. Eu vou mandar ele pra... Gente do céu, que essa fazenda tá daquele jeito. E ó, no mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando que hoje, depois da formação de roça, tem live no Blitz do Edu de enquete. E de madrugada tem vídeo de enquete aqui no Edu do Blitz. Fechou? Um beijo, até a próxima. Piscadinha do Mineirinho da Piscadinha. Vou ficando por aqui. E tchau, tchau.